Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 17 de 2018, dispõe sobre regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Jacareí e estabelece situações impeditivas à nomeação nos termos que especifica. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. A apresentação do projeto. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui na tribuna, em nome do meu amigo, vereador de Guararema, o vereador Sidney, abraço Sidney, e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, gostaria de dizer para a população que está aqui presente, aqueles que nos assistem, além dos nobres pares, que hoje é um dia de vitória para o nosso município no que se refere ao combate à corrupção. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Essa é a sensação que tenho, de acordo com as minhas convicções e valores familiares, ao apresentar esse projeto de lei. É a ferramenta necessária para cercar o prefeito de pessoas do bem, que não tenham passado sujo, permitindo que somente pessoas idôneas e honestas possam ser agentes públicos e que saibam seguir os princípios da administração pública e respeite a nossa Constituição Federal. Para ilustrar melhor a ideia do projeto, vamos assistir um vídeo do promotor de Justiça e Cidadania e do Consumidor de Jacareí, o Dr. José Luiz Berdinaschi, onde o mesmo conceitua moralidade e a importância desse tema para os dias atuais. Por favor, roda o vídeo. A moralidade, ela é um parâmetro de ações, é um conjunto de ações socialmente aceitas num grupo, de uma nação, né, de uma comunidade. Então, nós precisamos ajustar a conduta dos agentes sociais àquilo que é esperado como parâmetro aceitável pela própria comunidade. A moralidade administrativa, ela é a aplicação desse conjunto de regras éticas numa formulação deontológica, ou seja, num dever ser. Como é que a lei vai se ajustar para cobrar dos agentes públicos uma determinada postura e dos particulares em relação à administração pública outra postura, realmente que seja de interesse público. O princípio da moralidade administrativa está previsto como uma das pilastras do funcionamento da administração pública na Constituição Federal, no artigo 37. Ou seja, toda a atuação pública, federal, estadual e municipal, deve se ajustar ao cumprimento desse parâmetro de moralidade. E todas as regras éticas, elas servem, em primeiro lugar, como uma defesa para o cidadão e também como uma garantia para quem está prestando o serviço público, porque quem anda na linha não tem o que temer de ser acusado de fazer alguma coisa errada ou não. Então, em primeiro lugar, para nós que somos agentes públicos, é muito importante termos parâmetros de moralidade administrativa, e o projeto de lei municipal número 17 vem justamente suprir uma lacuna que precisa ser explicitada diante realmente dessa crise moral que nós vivemos, né, amplamente no país. Nós precisamos ter agentes públicos devidamente preparados e idôneos, e é isso que o projeto vem trabalhar, estabelecer requisitos para que as pessoas que ingressam no funcionalismo público municipal, seja por concurso público ou aqueles temporários nomeados para cargos comissionados em confiança, eles devem, primeiramente, cumprir realmente o princípio da moralidade, né? Não basta ser um correligionário, ser um amigo, ser uma pessoa querida ou popular, não é isso que nós procuramos. Nós queremos pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas sem nódoas, para ajudar
os políticos ajudar os administradores, ajudar as autoridades públicas a trabalhar. Nem sempre a desonestidade acarreta um prejuízo material direto. Às vezes o prejuízo, inclusive financeiro, indireto é muito maior. Então, mas de uma maneira geral, o projeto de lei 17 é muito bom. Ele deve ser apoiado pelo Poder Executivo, porque, como diz o desembargador aposentado José Renato Nalini, analisando uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, o que não é o caso aqui, como mostra a justificativa do projeto, com várias decisões judiciais reconhecendo que não há esse vício, mas mesmo se houvesse, se o projeto é bom, ele deve ser encampado pelo Executivo. Bom, queria agradecer aí a testemunha do nosso promotor de justiça, a importância aí do projeto que estamos apresentando para ser apreciado aqui nessa casa hoje. Dando continuidade, a lei número 135 de 2010, também chamada Lei da Ficha Limpa, é um exemplo de lei infraconstitucional que regulamenta restrições à elegibilidade. Ela foi fruto de um projeto de iniciativa popular. Foram coletados mais de 1.600.000 assinaturas em apoio à criação da Lei da Ficha Limpa. Isso é apenas uma pequena parcela dos milhões de brasileiros que não aguentam mais a corrupção e o mau uso do dinheiro público. Isso tem que acabar. Um exemplo da lei federal para que os que concorrem ou cumprem mandatos públicos, a nova proposta, se aprovada no âmbito municipal, vedará a permanência e a nomeação de servidores comissionados ou empregados da administração direta e indireta do município, quando dos mesmos impeditivos previstos na legislação federal, batizada popularmente como a Lei da Ficha Limpa. E quais são as hipóteses dessas vedações? Crimes que envolvam a justiça eleitoral e a improbidade administrativa, ou seja, abuso de poder econômico ou político, crimes contra o patrimônio público, contra o meio ambiente e a saúde pública, crimes eleitorais que cominem pena privativa de liberdade, de abuso de autoridade, de lavagem ou ocultação de bens, de tráfico de entorpecentes, drogas, racismo, tortura, terrorismos e crimes hediondos. E também aqueles agentes públicos que tiveram suas contas relativas ao exercício do cargo ou função rejeitadas, ato doloso de improbidade administrativa. Aí, Arildo, viu uma declaração, nós já conversamos hoje, uma declaração, talvez não tenha entendido essa parte, esse projeto, de hipótese alguma, é de cunho de qualquer perseguição política, porque aqui é bem claro aí, quando a gente ficaria impedido de receber, entrar em qualquer cargo público da administração, direta ou indireta, os que tiveram as contas rejeitadas, desde que ela tivesse aí algum ato doloso para a população. Então, a gente tira aí, com essa parte aí do projeto, a gente tira qualquer fato aí de perseguição política, porque isso daí, de hipótese alguma, aí, é o nosso interesse, e mesmo assim a gente não poderia deixar tornar inelegível ninguém para 2020, então isso daí já é outro tipo de legislação federal. Esse projeto é para moralizar a nossa administração municipal. Essas são algumas das vedações que, caso a pessoa esteja envolvida, não poderá ser investida, nomeada em cargo público na administração direta e indireta no nosso município. Importante ressaltar que, sob a análise jurídica do projeto, o jurídico dessa casa anexou junto ao seu parecer algumas ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, que versam sobre esse tema, demonstrando que tal iniciativa não invade a competência do chefe do executivo, o prefeito, e que há proteção jurídica, já que existe decisão número 29 no Supremo Tribunal Federal, STF, que diz que propostas que evidenciam o nepotismo, crime ao favorecer parentes no poder público e que possuam conteúdo normativo que gere materialidade aos princípios de moralidade e da impessoalidade, também não são competência só do Executivo, podendo ser propostas pelo Poder Legislativo.
Ainda sob o âmbito jurídico, em nossa Constituição Federal de 1888, artigo 37, traz a seguinte redação no caput. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, outras câmaras municipais já aprovaram projetos semelhantes, todos de autoria do próprio Poder Legislativo, como, por exemplo, Piracicaba, Belo Horizonte, Arujá, Campos de Goytacazes, Cachoeira do Sul, São José dos Campos, Santo André, entre outros. Assim, conforme muito bem explicado pelo promotor de justiça, José Luiz Berdinaschi, ao aplicarmos a lei federal em nosso município, ou seja, a lei da ficha limpa, supriremos uma lacuna que hoje é explícita, já que podemos e devemos ajustar a lei federal para os níveis estaduais e municipais, atendendo às necessidades de cada realidade. Assim sendo, com a aprovação do projeto, nossa cidade entrará para a vanguarda nos quesitos de idoneidade, isonomia, transparência e seriedade do serviço público para toda a nossa região, sendo inclusive exemplo de cidadania na medida em que demonstra a insatisfação do povo com a permanência de pessoas com condenações judiciais nos cargos públicos. Nós somos produtos do meio, por isso peço a ajuda dos nobres vereadores, nobres pares, para moralizar a administração da nossa cidade. Isso foi um compromisso meu, sempre subi aqui nessa tribuna desde o início do nosso mandato, sempre nas nossas falas, dizendo que nós íamos nos esforçar ao máximo para passar Jacareí a limpo. Eu acho que esse projeto, como outro que fizemos há pouco tempo, aí das emendas impositivas, isso daí, a gente deixa um marco, essa Câmara vai deixar um marco na história de Jacareí. Eu já vou elencar algumas dúvidas que tive comentando com alguns colegas aqui, porque talvez depois não tenha a oportunidade de rebater. Como tenho tempo, nós fizemos um acordo aqui e estamos apresentando uma emenda, eu, Arildo, Flavinho. Então, de acordo com a emenda apresentada, viu, Lucimar? Para os casos de livre nomeação, haverá 60 dias. Então, e não retroagem para os servidores para trás, somente para os cargos que são só comissionados, para que os servidores se enquadrem nos casos previstos sofra devidas sanções. Então, o servidor que garantiu, prestou seu concurso, mesmo que ele tenha uma penalidade, nós não vamos mudar a regra do jogo. Mas aqueles que são para os comissionados, sim. Aqueles que cercam o prefeito, que estão perto do prefeito, tiveram algum tipo de condenação, aprovando essa lei, sendo sancionada pelo prefeito, eles terão aí 60 dias o prefeito terá 60 dias para estar trocando esses funcionários, esses funcionários que se enquadrarem, infelizmente, aí dentro dessa lei de moralidade que nós estamos querendo aprovar. O projeto estabelece requisitos morais para futuras contratações e nomeações. Então, explicando de novo, não se estende aos cargos eletivos do passado. Daqui para frente, sim. O funcionário que, mesmo que concursado, que cair, incorrer algum desses crimes, ele poderá ser punido. É importante destacar que o projeto ele trata de situações extremas, não são coisas simples. Então, não é o cara ter um processo, vai ter que esperar ser transitado, julgado e condenado naquilo que a gente elencou, que para a gente são crimes graves, e essas pessoas elas não cabem aí na administração. Porque eu sempre falo, se você muitos dos crimes que a gente observa aí, e a gente combate muito a corrupção aqui no nosso mandato, e vem observando e aprendendo, às vezes esse crime não é cometido pelo alto escalão, mas sim pelo baixo escalão. Então, nós temos que dar a regra. Às vezes é o prefeito que toma a culpa, mas quem cometeu o crime são os subordinados, e a gente sabe que numa cidade grande como Jacareí, uma administração ampla como essa, é difícil você controlar todo mundo. Então, esse projeto visa a gente blindar a nossa cidade e cercar o governo de pessoas honestas, porque se você tiver corrupto no meio, com certeza você terá aí um governo corrupto.
A intenção do projeto é disciplinar e moralizar as contratações futuras e não de gerar qualquer tipo de perseguição ou punição, pois a lei não retroage, os requisitos do projeto serão colocados em prática a partir da publicação da lei. Caso aprovado, já estamos aqui, pediremos a revogação da Resolução 689 de 2014, que abrange os servidores da Câmara, pois é menos restritivo que esse projeto de lei. Então, já existe um projeto mais ou menos que semelhante, mais brando. Como a gente já está pedindo, já está citando a administração pública direta e indireta, automaticamente a gente entende que ele já cabe também para os funcionários da Câmara e a gente vai revogar, vai pedir a revogação dessa lei aí de 2014, porque nosso projeto, a gente considera que ele seja mais consistente, mais enérgico e um pouco mais completo. Então, nós precisamos, a classe política, a gente está vendo aí nas campanhas, a gente está em muito descrédito. E eu acho que nós temos uma Câmara do bem, uma legislatura, nossa, num nível muito superior aqui do que nós tínhamos na passada. E está na hora da gente começar a dar respostas contundentes para a população de Jacareí. Começar a dar exemplos. Então, por isso eu peço aí aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto. Esse projeto é hoje do Rodrigo, mas vai passar a ser aí da Câmara Municipal, da nossa legislatura aí no futuro, e eu acho que vai ser um marco que nós vamos deixar aí na história política de Jacareí. Obrigado. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores, bom dia, nobres pares. Cumprimentar aqui também nosso amigo aqui, o Sidney, o Gordo lá de Guararema. Obrigado pela presença, Gordo. Gordo, para quem não sabe, também é vereador lá em Guararema. Rodrigo, eu quero... A nossa fala aqui um pouquinho e cumprimentar Guararema em nome do Sidney aí pelos seus 119 anos hoje. Leve nosso parabéns para o Adriano lá, viu, Sidney? Legal. Eu quero já começar aqui pedindo desculpas para o Rodrigo. Ele até citou aqui, de fato, eu cometi uma falha, não estava bem informado a par dos artigos da lei. Eu já conhecia a lei, porém, eu fui meio que induzida pela repórter e não entendi bem a pergunta, acabei fazendo uma afirmação lá que quero aqui desfazê-la, né? Apesar de já ter colocado no jornal, mas eu acho importante, aqui nós estamos em cadeia, vamos dizer assim, muitas pessoas assistem, dizer que, de fato, eu dei uma informação infeliz. De fato, o objetivo do projeto não era isso, né? Eu reconheço o meu erro e nada mais justo do que pedir desculpas aqui. Agora, entrando propriamente no tema, o Rodrigo, a gente discutiu bastante, eu acho que é muito pertinente esse projeto de lei, tendo em vista que na nossa legislatura passada, nós já fizemos um projeto exclusivo para aplicação aqui nesta casa, ou seja, para os funcionários da Câmara. Inclusive, fizemos uma reforma administrativa, foi muito elogiada pelo Tribunal de Contas, pelo fato de nós termos, meio que fechado o circuito, Rodrigo, em função da você não permitir que pessoas pudessem ser nomeadas aqui, simplesmente para preencher cargos em favor dos vereadores. Porque essa é uma discussão que a sociedade, muitas vezes, faz crítica a nós, vereadores, quando nós adentramos a essa casa e, logicamente, precisamos compor uma equipe de confiança para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos. O problema é que, muitas vezes, né, nós sabemos que tem alguns cargos aqui que ocupam alguns salários, até de certa forma, poupudos, e muitas vezes você acabava indicando pessoas que talvez não tivessem um grau de instrução à altura de ocupar aquele cargo, sem menosprezar a qualidade política dessas pessoas, Juarez. Porque muitas vezes a pessoa tem uma vivência na política, mas acho que a gente tem que começar a dar demonstrações, Abner, de que, de fato, a gente quer fazer com que a máquina pública tenha eficiência. E para isso é que você precisa valorizar as pessoas e colocá-las aqui, de fato, na função que ela esteja à altura de poder responder. Funcionou muito bem, eu acho que a gente tem alguns ajustes que estão sendo feitos, a Lucimar fez, eu, enquanto presidente da Câmara também,
nós fomos ajustando até que, de fato, a gente possa atingir um padrão de excelência nessa casa. O curioso é que, naquela época, foi feito também um projeto de lei tentando fazer esse controle no Poder Executivo. E esse projeto foi apresentado pelo então vereador Edgar Sazak, que hoje é vice-prefeito do nosso município. Ele foi arquivado pelo jurídico dessa casa. E eu estava olhando aqui o conteúdo do seu projeto e do Edgar, praticamente não difere em nada. Os artigos, os incisos, basicamente são os mesmos. A única coisa que eu encontrei como diferente aqui é encontraram aqui uma ação de um desembargador que ele revogou o ato de inconstitucionalidade dado pelo prefeito de uma cidade. Vamos entrar aqui no mérito. Tudo bem. A gente acha que o que vale aqui é a boa intenção dessa casa. E eu não posso ser contra esse projeto, porque eu acho que ele vai justamente ao encontro daquilo que nós, como homens públicos, temos que apresentar para a sociedade. Austeridade, certo? Competência, e principalmente seriedade. Mas eu me preocupo e deixo aqui sempre essa preocupação de que, às vezes, o nosso jurídico, e aqui eu sei que vários vereadores aqui já passaram por essa situação, de apresentar projetos que em outros momentos foram aprovados e agora são rejeitados e vice-versa. Eu não sei o que está acontecendo, né? A gente precisa entender que essa casa tem um corpo jurídico e precisa dar o mesmo peso, a mesma medida para todos os vereadores, que aqui ninguém é melhor e superior a ninguém. Certo, presidente? Então, eu quero deixar aqui essa minha palavra, porque como presidente da Câmara, que eu já fui, sempre combati isso, está aqui Fernando, está aqui Valmir, que já estiveram comigo, Paulinho. A gente tem que dar isonomia para os vereadores aqui, ninguém aqui é mais que ninguém. E os projetos têm que ser tratados da mesma forma, pelo corpo jurídico dessa casa. Me preocupa isso, mas eu quero aqui acreditar que, de fato, essa novidade que é apresentada aqui no projeto do Rodrigo Salomão seja um salvo-conduto para que esse projeto tenha passado pelo corpo jurídico. Permite só uma parte, Arildo? Claro. Eu acho que a nossa legislatura ela tem que ser embasada num fruto de um constante estudo, porque o direito ele evolui. Um exemplo que eu vou citar aqui foi o projeto apresentado por nós dos banheiros químicos. A gente conseguiu uma jurisprudência, em última instância, e permitiu que a gente reescrevesse e conseguisse embasar isso, e o prefeito teve que sancionar como foi sancionado. A mesma coisa aconteceu agora. Perfeito. E eu quero também entender aqui que o nosso jurídico está evoluindo a ponto de buscar recursos, buscar subsídios para ajudar nós, vereadores, na construção dos nossos projetos. Porque por mais que a gente... Aqui nós temos, acho que só o Luiz Flávio, que é advogado, né? É isso mesmo, se não estiver falando besteira. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade na montagem de um projeto por falta de conhecimento. E o corpo jurídico está aqui justamente para ajudar, buscar recursos, buscar informações para que o nosso projeto tenha fundamentação para que a gente traga essa casa e ele possa ser aprovado sem nenhum tipo de problema. E, Rodrigo, eu fico contente, mais uma vez, de poder estar aprovando esse projeto, mas sempre gosto de lembrar que, às vezes, a justiça, ela tem, às vezes, dois pesos, duas medidas, né? Recentemente, nós tivemos um caso aí do presidente Lula, que havia sido indicado para ser ministro da Dilma, e o nosso Supremo Tribunal indeferiu, alegando que ele estava sendo investigado. E depois, o próprio Temer, que assumiu, depois do golpe, indicou Moreira Franco, que estava também sendo investigado, conseguiu, não sei como, a sua nomeação, e até conseguiu depois o fórum especial, e por isso não está sendo investigado. Então, infelizmente, às vezes a nossa justiça também ela não é tão justa como a gente gostaria que fosse. Espero que nesses casos aqui, a mão dela seja de fato, como ela é representada na sua imagem lá, cega, ou seja, sem olhar a quem está sendo julgado. Porque esse é um medo que nós temos, e o Brasil passa por um momento difícil, em que a justiça muitas vezes tem a mão muito pesada para um lado e muito leve para o outro. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, aquele que nos assiste.
Bom dia aqui o público presente. Cumprimentar o Sidney de Guararema, que é do nosso partido, secretário do Bem-Estar Social. Olha, eu fico contente, Rodrigo, né? Eu acho que esse projeto é um projeto importantíssimo. E eu já tinha comentado com alguns nobres pares em relação a esse projeto. E a minha preocupação era exatamente essa, né, da validade desse projeto, se era a partir de agora, ou se era um projeto, né, que poderia ser retroativo. E aí, com certeza, estaria penalizando as administrações passadas, né, mas eu fico contente, né, e aqui eu acho que é importante a gente frisar, desde quando a gente assumiu aqui nessa casa, essa Câmara de Vereadores está de parabéns. E aqui foi como disse, né, a gente está aqui não olhando por sigla partidária, estamos aqui trabalhando em conjunto para a melhoria do povo e da população. Eu fico contente quando junto, né, o doutor Rodrigo, o Flavinho, o Arildo construiu uma emenda, né, uma emenda para esse projeto, para que possamos, com tranquilidade, votar esse projeto, né. E aqui o vereador Arildo explanou a preocupação dele, que esse projeto já veio no passado e que hoje realmente já existe grandes avanços aí em relação à justiça, né? Inclusive do projeto do Dr. Rodrigo aqui em relação aos banheiros químicos nas feiras. E a gente fica contente que são projetos que vêm de encontro com o anseio da população, né? E que muitas vezes chegava no jurídico, muitas vezes é inconstitucional, e a gente sabe da importância que é de todos esses projetos, para que a gente possa moralizar a nossa política no dia a dia. Eu acho que é importante, né, de banir aqueles que, infelizmente, não têm compromisso com o povo, não têm compromisso com a população. E a gente espera, assim, dar uma visibilidade melhor para a política, para os políticos, porque nós sabemos, com toda a crise política que existe hoje, infelizmente, a população sofre muito e o descrédito em cima dos políticos hoje é muito grande. Hoje nós temos um país que está com 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados, e nós estamos aí à véspera de uma eleição importantíssima, uma eleição que a gente torce para ganhar os melhores, para que consiga colocar o nosso país, o nosso município no eixo, para que nós possamos avançar juntamente à sociedade. Então, esses projetos eu acho que são fundamentais, né, para que as pessoas comecem a participar mais da política, para que as pessoas comecem a enxergar de uma forma diferente. E a gente tem certeza que é só através da política que nós possamos fazer uma transformação e colocar uma sociedade igualitária para todos. Eu ainda tenho esperança que a gente vai avançar muito nesse nosso país, um país que a gente tem certeza, se tiver uma política séria, né, o nosso país é um país que aqui tudo que se planta dá, né? Nosso país hoje era para estar aí sendo um país de primeiro mundo, mas infelizmente, por incompetência de muitos governantes, hoje nós estamos pagando a crise. E esse projeto é um projeto importantíssimo. É um projeto importantíssimo, porque essa Câmara de Vereadores, eu acho que está de parabéns, né? Aqui a gente votou das emendas impositivas, que eu acho que foi um salto de qualidade, eu acho que é um legado muito importante que essa Câmara de Jacareí vai deixar para os novos gestores que vêm aqui para essa casa, para a Prefeitura, né? Isso prova o amadurecimento dos nobres vereadores, e a gente tem certeza que cada projeto que a gente vota aqui nessa casa, vota aqui nessa Câmara, são projetos voltados no anseio da população. Por isso, eu queria aqui mais uma vez parabenizar Dr. Rodrigo pelo brilhante projeto e conte com a gente nesse projeto. O projeto continua em discussão. Quero parabenizar o vereador Rodrigo pela propositura desse projeto. Como se sabe, nós somos de partidos distintos, mas já aprovamos muitos projetos aqui porque miramos o interesse da nossa cidade. E esse projeto vai disciplinar a moralidade administrativa. E aí tem todo o meu apoio. E falar em moral, eu queria aqui me solidarizar com as mães que cuidaram dos seus filhos sozinhas, né? Porque nós estamos num momento dessa campanha que as pessoas acham que o presidente vai ser moral, vai moralizar, né? E soltou uma frase agora, o vice de uma chapa aí, que eu não vou dizer o nome em razão do horário político que está tendo, então nós somos vedados, somos proibidos de
tecer alguns comentários citando o nome, mas dizer para você o seguinte, que eu quero parabenizar as mães que cuidaram dos seus filhos sozinhas. Inclusive, minha mãe foi uma, né? Ele diz que é uma fábrica de desajustados. Ora, diminuir o papel de uma mãe que com 4 filhos, com 6, cuida, levanta cedo, trabalha e faz com que seus filhos tenham uma educação. É assim que uma pessoa tem que valorizar as mães do nosso país? Muito pelo contrário, senhor vice-presidente. O senhor tem que valorizar essas mães que, ainda que largadas por seus maridos, continuaram construindo a vida dos seus filhos, continuaram dando carinho. Então, essa moralidade não serve para o país, não. Essa moralidade, há muito tempo já se passou, né? Diminua a importância daquele que abandonou. Agora, vim aqui falar das mães. Isso, para mim, é um verdadeiro absurdo. O vereador Aderbal está dizendo também que viveu a mesma situação. Então, eu quero dizer para vocês que não é essa moralidade que vai resolver o nosso país, não. Não é essa moralidade, não. É outro tipo de moralidade. A moralidade de a gente conseguir fazer com que os nossos governantes, além de não ter, Rodrigo, essas implicações legais aqui, ser condenado por improbidade administrativa, por ato doloso, por corrupção, existe também uma outra moral, né? Que muitas vezes a gente acompanha políticos, depois que eleito, se envolvendo não só em casos de corrupção, mas quero dar um grande exemplo aqui do que é ser moral nesse país, né? Aprovar uma reforma trabalhista no Congresso Nacional, retirando direitos do povo trabalhador. Ontem mesmo estava na pós-graduação, e olha só para vocês verem, né? Agora no Brasil, um médico pode trabalhar 12 horas seguidas e não ter pago, o empregador não conceder o intervalo para descanso. Então, o trabalhador hoje está submetido a isso, voltando a um trabalho análogo à escravidão. É esse tipo de moral que nós queremos no nosso país? Não é esse tipo de moral, né? Então, nós temos que prestar atenção, não só nessas condutas, mas também nas políticas públicas do nosso país. E tem muito candidato aí que votou a favor da reforma trabalhista e que nós precisamos avaliar qual foi o voto, o que ele votou no Congresso Nacional, porque é através do nosso voto que nós vamos conseguir moralizar o nosso país. Mas não é uma moralidade barata como tem se pregado aí não, né? Diminuindo a importância da mulher no mercado de trabalho, diminuindo a importância das mães, diminuindo a importância da população negra do nosso país. Não é esse tipo de moral não, é outro tipo de moral, que é o compromisso com a nossa sociedade, fazer boas políticas públicas para que a gente consiga combater essa imoral que tem no nosso país, de que é o que, senhor vereador Aderbal? Que é a grande diferença que há entre os mais ricos e os mais pobres. Nosso país está tendo retrocesso. 1 milhão de famílias voltaram a cozinhar no fogão a lenha, e não é por conta de opção não, é por conta de não ter condição de comprar o gás. Gasolina 5, dólar a 4,50. É esse tipo de moral, de imoralidade que nós temos que acabar no nosso país. Agora eu quero dizer assim que o vereador Rodrigo está de parabéns por esse projeto e me convenceu a votar favorável, sabe, pelo seguinte, numa visão muito republicana. Primeiro, parece que o projeto não seria aplicado para os atuais comissionados. E numa emenda aqui que a gente construiu, também será aplicado. Então, o prefeito terá de aplicar essa lei, inclusive para os atuais comissionados. Então, aqueles que estiverem enquadrados em alguma das penalidades constantes aqui desse projeto de lei, o prefeito terá que tomar as providências devidas. Eu acho que isso é uma visão republicana, porque está aqui se legislando, não é por interesse do partido que está no poder, mas pelo interesse da nossa cidade. Então, nesse sentido, eu vou votar favorável e espero que essa lei seja efetivamente implementada pelo prefeito atual. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Um bom dia à mesa, nobres vereadores. Não tem como eu não tecer sobre essa questão. E eu vou procurar me atentar ao projeto em discussão, né, apresentado aqui pelo Dr. Rodrigo.
Eu só queria salientar lembrar que o povo brasileiro merece todo o nosso respeito, porque é dos impostos, do trabalho de cada cidadão que garante o salário de todo servidor público, comissionado ou concursado, do judiciário, do executivo, do legislativo. Todo esse salário advém do suor de muitos trabalhadores. E aqui, enquanto funcionária pública há 28 anos, eu queria só ressaltar que nós já sabemos que já existe várias legislações que cobram maturidade, eficiência, respeito ao atendimento de serviço público no Brasil inteiro. E assim, essa lei trazida pelo vereador Dr. Rodrigo, ela vem normatizar as que já existem a nível estadual, federal, no nosso município. Mas, assim, enquanto funcionária pública, eu não posso deixar de mencionar umas questões. Primeiro, do direito de todo cidadão denunciar quando ele não é bem atendido por qualquer servidor público, até mesmo por juízes, até mesmo por promotores, até mesmo pelo aquele que está lá prestando o seu serviço à população, numa UBS, numa escola, numa Câmara Municipal, no atendimento de qualquer serviço dentro da Prefeitura Municipal. O cidadão, ele tem o direito de denunciar aquele servidor que não está lhe atendendo bem. Mesmo a gente sabendo que tem muitas pessoas que, dependendo do que aconteceu, de como foi atendido, perde a razão. Mas, independente disso, todo cidadão ele tem o direito de denunciar. E hoje, nós, enquanto administradores públicos, somos cobrados disso. Nós temos que ter ouvidoria, nós temos que ter conselho, uma comissão interna, né? Porque o servidor público, quando ele presta um concurso, ele é avaliado por 3 anos de cada 6 meses. Por assiduidade, por moralidade, por eficiência e disciplina e mais alguns critérios importantes. E, no entanto, muitos comissionados, às vezes, não têm essa avaliação. Mas, independente disso, a lei garante que o cidadão ele tem direito de dar nomes, horário, né, e denunciar para a ouvidoria. Porque nós estamos prestando serviço para a população. Então, aqui, a gente tem um estatuto dos servidores muito atrasado, precisando também adequar às leis atuais de atendimento à população. Então, a gente tem visto muito, nós temos que dar transparência do que nós estamos gastando do cofre público. De certa maneira, nós já estamos sendo vigiados e com todo o direito de fazer isso, porque é o nosso dever atender bem todo cidadão, é nosso dever trabalhar com muita seriedade e responsabilidade. Muitas pessoas me taxam até de chata por conta disso. Mas é a responsabilidade, porque eu recebo um salário que, muitas vezes, quem está contribuindo para ele não está tendo direito, não está sendo bem atendido. Então, aqui cabe a responsabilidade. Então, assim, esse projeto de lei, no meu entendimento, ele vem normatizar os deveres que já existem na Constituição, que já existe no Estatuto e que já existe também no regimento interno quando você vai abrir concurso público. E o interessante desse projeto de lei é que agora ele vai trazer mais critérios a um edital de concurso quando for feito, realizado pelo poder público do município. Né? A questão aqui de não estar tendo envolvimento em nenhum processo administrativo que, às vezes, até onerou o próprio cofre público. Então, essas verificações aqui são muito plausíveis, mas eu ainda reforço, o que falta é fiscalização,
que falta é cada um assumir, enquanto servidor público, seja de qualquer esfera, federal, municipal e estadual, executivo, legislativo ou judiciário, assumir realmente e respeitar o salário que advém do trabalho, do impostos da população da nossa cidade e do nosso Brasil. Então, aqui eu vejo. E a partir da aprovação dessa lei, então, eu espero que os editais de concurso tragam mais rigorosamente as pontuações aqui necessárias no edital, porque é o edital que fala o que vai ser contratado. Então, a gente vê também, aqui também tem que olhar bem, atenção, porque até o momento, o executivo, o administrador municipal, ele tem livremente a escolha de escolher os cargos de comissão. Então, agora vamos ter uns critérios também de seleção e trabalhar também quanto o assédio ao servidor público. Ainda precisamos trabalhar nesse setor, nesse sentido, porque nós vemos que ainda tem muito assédio público junto aos servidores públicos da rede municipal. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação, nobres pares, vamos então à leitura da emenda. Emenda número 1, fica acrescido um artigo ao projeto de lei em epígrafe que será o 8º com a redação abaixo, passando o atual artigo 8º a ser o 9º e alterada a sua redação conforme se segue. Artigo 8º, as nomeações ou designações já concretizadas para cargos de livre nomeação que se enquadram no artigo 2º desta lei, deverão ser revogadas no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, autoria vereador Arildo Batista e vereador Dr. Rodrigo Salomão. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. O Luiz Flávio também? Emenda 01 aprovada. Autoria, vereador Arildo Batista, vereador Luiz Flávio e Dr. Rodrigo Salomão. Emenda 01 aprovada. Vamos então agora à votação na forma nominal. Como vota, vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto é favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando o meu voto, obrigado aí aos nobres pares que estão votando e votarão pela aprovação desse projeto e dizer que isso é um marco na história de Jacareí, é uma resposta que a gente precisa dar para essa população. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu gostaria de dar parabéns ao Dr. Rodrigo Salomão pelo projeto. Eu acho que esse projeto vai trazer mais transparência e segurança na moralidade pública. Parabéns, meu voto é favorável. Como vota a vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota a vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota a vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Projeto de Lei do Legislativo número 17, de 24 de abril de 2018, dispõe sobre regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Jacareí, estabelece situações imperativas à nomeação dos termos em que se especifica. Autor do projeto, o vereador Dr. Rodrigo Salomão. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, não temos mais matérias a serem tratadas na ordem do dia.